Hello people! Bem-vindo a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje você vai aprender como usar o modal verb could. Por exemplo, imagine só que você ouve: Could you help me? Could I help you? I could play soccer. Could you play soccer? I could help you. I could do that. I could work so hard. E aí você ouve e fica pensando: meu Deus do céu, o que esse cara falou? O que é could? Eu não consigo entender esse negócio, eu não aprendi isso, ou eu aprendi e não lembro como usa, para que serve, etc. Então vamos lá. Fica comigo que até o final dessa aula você vai aprender como usar, quando usar, porque eu trouxe alguns exemplos para ficar bem claro para você, ok? Tenho certeza que até o final da aula você vai dar um up no seu inglês e vai começar a usar o could a partir de agora, com mais segurança e facilidade, alright? Então vamos entender como funciona este carinha. Olha só, could, ele é o passado do can. É um modal verb que significa iria, poderia, conseguiria, ok? Podia. Então, ou seja, é aquele iria que nós temos em português. Ah, eu poderia te ajudar. Você poderia me ajudar? Ah, eu poderia, eu conseguiria jogar futebol, jogar basquetebol. Ou seja, eu estou usando no passado, alright? Eu conseguia. Agora, talvez eu não consigo mais, ok? Então, vamos entender. O could, ele é usado para indicar possibilidade, capacidade, habilidade, galera. Olha, eu tinha capacidade de jogar futebol. Eu era capaz de jogar futebol. Eu jogava futebol, ok? Basquetebol e assim por diante. Permissão, pedido, ok? Legal. Então vamos entender com alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, para ficar bem claro e você já começar a usar a partir de hoje. Então vamos lá. Como que eu uso o could numa sentença afirmativa? Let's go. Mary could be better than her sister at ballet. Again, Mary could be better than her sister at ballet. Ou seja, o que nós falamos aqui? A Mary poderia ser melhor do que sua irmã no balé. Olha só, a Mary poderia ser melhor do que a irmã dela no balé, alright? Então, nós usamos aqui could, ok? Poderia, possibilidade. Há uma possibilidade, teria uma possibilidade da Mary ser melhor do que a irmã dela no balé, ok? Maravilha! Vamos para mais um exemplo aqui. He could run for 2 hours when he was younger. Olha só, galera. He could run for 2 hours when he was younger. O que nós falamos aqui? Ele podia correr por 2 horas quando ele era mais jovem. Ou seja, quando ele era mais jovem, ele corria por 2 horas. Hoje ele não corre mais. Alright? Então, o could, ele é o passado do can. Se o can é I can run for 2 hours, eu consigo correr por 2 horas. Quando eu falo I could run for 2 hours, isso quer dizer que eu podia correr por 2 horas. Ou seja, foi lá para o passado a minha sentença, alright? Eu corria, eu posso correr e eu corria. Ou seja, eu não corro mais, antes eu corria. E aqui nós temos when he was younger, ou seja, quando ele era mais jovem. Younger, alright? Mais um exemplo com o could. If I could be president for one day, I would change the world. Olha só. If I could be the president for one day, I would change the world. Se eu fosse presidente por um dia, mudaria o mundo. E você? Será que você mudaria o mundo também se fosse presidente por um dia? Talvez é um pouco difícil, né, de mudar o mundo sendo presidente. Mas enfim, if I could be
president for one day, I would change the world. Se eu fosse presidente por um dia, eu mudaria o mundo. Olha só, galera. Could, nós temos aqui, could. E nós temos pudesse. Olha só, se eu pudesse ser. Agora você vai falar assim, ah, professor, mas esse could aí, agora ele entrou assim na interpretação, virou, não é o podia, agora é o pudesse. Sim, olha só, se eu fosse, olha só, if I could be. Então isso aqui significa se eu pudesse ser presidente ou se eu fosse presidente. Enfim, nós temos N formas de interpretar quando a gente vai interpretar do inglês para o português, ok? Isso que é importante. Não traduza ao pé da letra. Use a criatividade e faça a melhor interpretação para quem está ouvindo, alright? Legal. Então, temos mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo com o could, para ficar bem claro para você e de uma vez por todas você conseguiu usar já no dia a dia, ok? Em situações afirmativas. Let's go! Worse things could happen. Again, worse things could happen. O que nós falamos aqui, ó? Coisas piores podem acontecer. Olha só, coisas piores podem acontecer. Worse things could happen. Imagine que a gente está vivendo um caos com a economia mundial, etc. E aí você olha e fala assim, ah, eu preciso aprender a falar inglês para buscar novas oportunidades, porque coisas piores podem acontecer. Ok? Então, coisas piores podem acontecer. E se eu aprender inglês, falar inglês, eu vou conseguir ter mais oportunidades no mercado de trabalho. Ou, quem sabe, até ir para fora e abrir meu próprio negócio no exterior. Enfim, olha que legal. Você pode usar muito bem esse exemplo que eu dei. Eu preciso aprender inglês. I need to learn English because worse things could happen. Então, eu preciso aprender inglês porque coisas piores podem acontecer com a economia mundial ou do país, alright? Galera, então é muito importante quando vocês forem usar o could, você entender que o could, ele tem a possibilidade de você usar como possibilidades, capacidades ou habilidade, permissão e pedido, alright? Legal. Então, entendendo já como funciona o could na forma afirmativa, vamos entender como funciona o could na forma negativa, alright? Could, na forma negativa. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. I couldn't believe it. Olha só, I couldn't believe it. O que eu falei aqui, ó? Eu não podia acreditar. Caraca, eu não podia acreditar. Eu não podia acreditar nisso. Alright? Legal. Então, olha só. Qual é a diferença da forma afirmativa para a forma negativa aqui? É bem simples. I could believe it. Eu só vou adicionar o could not. Ou seja, que vai virar o couldn't. Então, I couldn't believe it. Alright? É muito fácil. É só adicionar o not. Could not. E fazer essa redução que vai virar o couldn't. A pronúncia é couldn't. Alright? Legal. Mais um exemplo. She couldn't break the rules. She couldn't break the rules. Olha só. Ela não poderia quebrar as regras. Ela não poderia quebrar as regras. Ah, Vanderlei, mas pode ser ela não podia quebrar as regras? Claro que pode. Alright? Ela não podia quebrar as regras. Ela não poderia quebrar as regras, ok? Legal. Mais um exemplo. You couldn't be serious. You couldn't be serious. Alright? You couldn't, cuidado com a pronúncia, couldn't be serious. O que nós falamos aqui? Você não pode estar falando sério. Mas olha só, quando eu falo assim, você não pode estar falando sério, também você pode interpretar, você não poderia estar falando sério. Alright? Cara, você não podia estar falando sério. Você não pode estar falando sério. Alright? Você está brincando, ok? Não é sério isso. Alright? Então, galera, vocês podem brincar o tempo todo com esses exemplos, alright?
vocês podem usar em várias maneiras, usem a criatividade, isso que é o mais importante para você que está aprendendo inglês, usar a criatividade, ok? Maravilha! Vamos para mais um exemplo então. He couldn't lift that. It's too heavy. Olha só. He couldn't lift that. It's too heavy. Olha só. Ele não podia levantar isso. É muito pesado. Imagine que tem alguém, tem um cara ali querendo levantar uma caixa cheia de ferramentas. Você vai olhar e falar assim, oh my gosh, e o cara se machucou. Imagine, vamos imaginar um colega teu de trabalho tentou levantar uma caixa de ferramenta e machucou o braço. E alguém contou e falou, olha, o fulaninho lá, teu amigo, machucou o braço, fraturou o braço ali e foi levantar uma caixa de ferramenta sozinho. Aí você vai olhar e vai falar assim, he couldn't lift that. It's too heavy. Cara, ele não podia levantar isso, é muito pesado. Ok? Legal. Mais um exemplo. They couldn't save any money for the trip. They couldn't save any money for the trip. O que nós falamos aqui? Eles não conseguiram economizar dinheiro para a viagem. Ok? Então vamos lá. Save money. Save significa guardar. Ok? Economizar, salvar dinheiro. Ah, mas é estranho falar salvar dinheiro. Ah, eu preciso salvar dinheiro para fazer uma viagem com minha família, com minha esposa, enfim, com meus amigos. Mas salvar dinheiro é meio estranho. Então, ou seja, nós falamos guardar dinheiro, economizar, ok? Então, eles não conseguiram economizar dinheiro, eles não conseguiram guardar dinheiro para a viagem, alright? Ok? They couldn't save any money for the trip. Alright? Legal. Aqui, galera, é muito importante que fique bem claro para vocês o seguinte. A forma positiva, a diferença da forma positiva para a forma negativa, simplesmente você vai adicionar o not depois do could. Então, olha só. Quando eu falo aqui, por exemplo, na última sentença, they couldn't save money for the trip. Se eu for colocar na forma positiva, eu simplesmente vou colocar they could save money for the trip. Could, positivo. Couldn't ou could not, negativo, ok? É só isso que você vai trocar, alright? Legal. Então vamos para mais um exemplo sobre o could, que é perguntas, é muito importante. Se eu sei afirmar, se eu sei colocar uma frase negativa, eu preciso aprender a fazer perguntas também. Lembra do começo do vídeo, a minha pergunta? Could you help me? Could I help you? É uma pergunta, right? E a pergunta com o could é uma pergunta que a gente fala que ela é bem educada. É muito importante, galera, usar o could para fazer perguntas, ok? Porque passa que é muito diferente das perguntas que nós fazemos em português, quando nós estamos falando em inglês, porque quando eu não uso could e eu uso talvez ali o can, alright? Eu sou um pouco assim mal educado pro nativo da língua inglesa, ok? Então quando eu uso could, passa que eu sou passa que eu sou culto, que eu sou uma pessoa educada, alright? Então é muito importante isso. Então vamos entender como funcionam as perguntas com o could. Primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é could you start a fire? Could you start a fire? O que é fire? Fogo. Could you start a fire? O que nós falamos aqui? A pergunta foi, você poderia iniciar aqui um incêndio? É claro que não, né? Mas você poderia iniciar o fogo? Você poderia iniciar o fogo? Talvez o fogo para fazer um churrasco, talvez o fogo do fogão, da lareira, enfim, alguma coisa. Então você poderia iniciar o fogo, alright? Olha só, é muito legal aqui. Agora você está olhando assim a pergunta e falando assim, caraca, professor, mas o could agora foi lá para frente, é isso? Could vai para frente da sentença? Como é que funciona isso? Exatamente, esse é o segredo, alright? Você simplesmente vai mandar o could na frente do sujeito. Ou seja, agora ele vai vir para fazer a pergunta. Nesse caso, se eu for traduzir ao pé da letra, vai ficar, poderia você iniciar o fogo?
Poderia você me ajudar? Poderia você fazer isso? Poderia eu fazer isso? Poderia você trabalhar neste projeto? Mas a gente não fala assim em português, ok? Então a gente fala o quê? Você poderia, alright? Então essa é a diferença. Para fazer pergunta com o could, joga o could para frente do sujeito e está tudo certo, formou a pergunta. Mais um exemplo aqui. Could you carry this bag? Could you carry this bag? O que nós perguntamos? Você poderia carregar essa sacola ou esta bolsa? Alright? Could you carry this bag? Você poderia carregar essa bolsa? Mais um exemplo. Could you take out the trash? Could you take out the trash? O que nós falamos aqui? Você poderia tirar o lixo? Olha só. Olha como é uma pergunta assim que ela traz muito respeito, muita educação. Diferente de eu simplesmente falar, você pode tirar o lixo? Can you take out the trash? Olha a diferença. Can you take out the trash? Could you take out the trash? Eu sou muito mais educado e tem que cuidar com isso, galera. Que fora, em país nativo da língua inglesa, nós temos que ser muito educados. E aí, não quer dizer que o brasileiro não tem essa educação. Mas, quando nós estamos falando inglês, é diferente. É uma outra cultura. Então, nós precisamos entender, claro, como funciona, ok? Por isso que eu trouxe essa aula do could para vocês, alright? Mais um exemplo, vamos deixar bem claro. Could you wait for me here, honey? Could you wait for me here, honey? O que eu falei aqui? Você poderia esperar por mim aqui, querida? Imagine que eu fui com minha esposa ao mercado e eu pedi para ela me esperar no carro. E eu fui para comprar as coisas, algo rápido. Eu vou e falo para minha esposa, Could you wait for me here, honey? Querida, você poderia me esperar aqui? Alright? Mais um exemplo. Let's go. Could you call again later, please? Could you call again later, please? O que nós falamos aqui? Você poderia ligar novamente mais tarde, por favor? Imagina só que você recebeu uma ligação para falar e a pessoa ligou para falar com alguém, você atendeu o telefone desta pessoa que não estava no local, do seu colega. E aí, você atendeu e a pessoa falou, eu quero falar com o John. Aí você olhou, o John não está ali. Aí você vai falar para essa pessoa, Could you call again later, please? Você poderia ligar novamente mais tarde, por favor? Porque o John não está aqui. John is not here. Ok? Olha que legal. Tenho certeza que você vai usar isso no dia a dia, no escritório e no seu trabalho, alright? Aonde quer que for. Vamos para o último exemplo, para ficar bem claro. Could you give me a ride to the station? Could you give me a ride to the station? O que nós falamos aqui? Você poderia me dar uma carona até a estação? Olha só. Galera, ride to the station. Eu quero colocar para vocês para ficar bem claro. Como eu venho dizendo, toda aula tem palavras novas. E o objetivo com essas palavras novas é que você possa adicionar no seu vocabulário para que você tenha um vocabulário mais completo, cheio, que na hora que você for falar inglês, você não passe apuros. Então, esse é o nosso objetivo, ok? Por isso que cada aula você vai estar vendo palavras novas, para que você adicione no seu vocabulário, alright? A importância de assistir todas as aulas, ok? Legal. Então, vamos lá. Vamos entender esse ride. Could you give me a ride to the station? Ride, galera, significa carona, ok? Então, ride é carona. Poderia me dar uma carona até a estação, ok? E aí, é claro que você vai ter as respostas, que vai ser yes ou no, alright? Legal. Então, espero que essa aula de hoje tenha te ajudado a esclarecer como usar, por que usar o could, a importância do could, alright? Se a aula de hoje te ajudou a esclarecer o could, ficou bem claro para você, você aprendeu novas palavras e a partir de hoje você vai começar a usar o could porque você deu um up no seu inglês, não se esqueça de deixar um like nessa aula, deixe um comentário, você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Se inscrevendo no canal, você não vai perder nenhuma aula, ok? Te vejo até a próxima aula.
Bye bye!